Olá, meus queridos alunos e alunas, que a paz do Senhor Jesus esteja agora com cada um de vocês. Eu sou o pastor Ademir Pereira e estamos começando agora mais uma aula da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Estamos no nível Master, estudando uma matéria muito interessante com o tema Angelologia, o estudo bíblico acerca dos anjos. Essa é a terceira aula desse assunto que está com certeza abrindo o seu entendimento. Hoje nós teremos a aula de número 21 com esse tema, Angelologia. Hoje nós vamos falar sobre o anjo do Senhor. Dentro do assunto de angelologia, há uma citação bíblica sobre esse anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? Será ele um anjo comum? É um anjo de uma patente especial? Ou será que esse anjo do Senhor poderá ser alguém e não especificamente um simples anjo? Eu tenho certeza que ao longo da aula de hoje você vai desvendar esse mistério junto comigo. Se você que está assistindo a essa aula não tem a apostila, você vai precisar de uma para você acompanhar a leitura que eu vou fazer, as citações bíblicas que eu vou ler aqui, estão todas nesta apostila que você poderá receber gratuitamente. É só mandar uma mensagem para este WhatsApp que está aqui na sua tela e você receberá o PDF com a aula de hoje. Obviamente, você vai precisar também da palavra de Deus. Você tem aí a Bíblia na mão? Então, você está preparado e preparada para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, vou pedir para que você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Eu quero que você se inscreva no canal, porque por aqui você vai ter acesso às demais aulas do curso de teologia e, além disso, muito conteúdo abençoado para você. E mesmo você que já é inscrito, eu vou pedir para que você clique no gostei. Isso aí fortalece bastante o nosso trabalho aqui no YouTube. Agora eu quero te convidar para, junto comigo, fazermos uma oração. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, ó Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus bendito, Deus amado, Deus santo, neste momento eu estou me dirigindo ao Senhor em oração para te pedir graça, sabedoria, para transmitir o conhecimento da tua palavra para esse aluno, para essa aluna da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Esta pessoa, meu Pai, que está interessada em aprender a tua palavra, ela está acompanhando agora com muita vontade de crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Então, que o teu Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que inspirou os escritores das Escrituras Sagradas, que esse mesmo Espírito Santo venha me inspirar agora, me capacitar para que eu possa ser para esta pessoa um professor que consiga transmitir o conhecimento da tua palavra. Eu oro abençoando cada aluno e cada aluna, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Então, vamos começar? O assunto, como eu já disse, é o anjo do Senhor. Estamos estudando o assunto de angelologia, uma matéria muito complexa que tem muitas informações. Então eu quero que você abra agora as Escrituras, abra a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3 é aquele momento em que Moisés tem uma experiência lá no meio do deserto. Uma experiência muito interessante porque ele vê uma sarça que queima, mas não queima. Queima, mas não consome.
Quanto tempo você acha que o fogo leva para consumir uma planta? Quando você põe fogo na floresta, rapidamente o fogo se alastra. Então imagina só o fogo numa simples planta. A sarça é um arbusto, é uma pequena árvore. Era para o fogo consumir a sarça num estalar de dedos. Só que Moisés ficou olhando a sarça queimar e observou que a sarça não se consumia. E então ele se aproxima para ver. Quando Moisés se aproxima para ver o que está acontecendo, aí você vai ler isso aqui comigo. Olha. Êxodo capítulo 3, verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Você conhece o texto está aí para você ler completo, mas o que eu quero chamar a tua atenção é para esse termo, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. E quero observar que na minha tradução aqui, a palavra anjo do Senhor aparece como? Com A maiúsculo. Então você vai observar esse detalhe. Vamos ler na apostila que você vai entendendo melhor. O anjo do Senhor, às vezes chamado o anjo de Deus, é mencionado mais de 60 vezes na Bíblia e é o porta-voz pessoal de Deus e seu representante diante da humanidade. Em certas ocasiões, no Antigo Testamento, o anjo praticamente é identificado com o próprio Deus, como no encontro de Jacó em Betel, com Moisés na sarça ardente e no livramento do Egito. Você já leu o exemplo de Êxodo 3, verso 2, que é quando o Senhor fala com Moisés ali no meio da sarça do Egito, ali no deserto. Agora vamos ver Jacó, lá no meio do nada. Deus fala com ele. Está aqui em Gênesis 31, verso 13. Gênesis 31, 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a tua parentela. Quem que está falando com Jacó ali naquele local? Volta um pouquinho que você vai ver. Verso 11. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Então quem apareceu para Jacó em sonhos? O anjo de Deus. Então você tem aqui o anjo do Senhor, você tem também o anjo de Deus. Vamos em Juízes. Juízes, 7º livro da Bíblia, capítulo 2, verso 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. A identidade do Senhor, a identidade do anjo do Senhor, tem sido discutida, especialmente pelo modo como ele frequentemente se dirige às pessoas. Afinal, quem é o anjo do Senhor? Esta é a pergunta que não quer calar. Quem é, afinal, o anjo do Senhor? Eu vou lhe dar 3 linhas de interpretação teológica sobre o anjo do Senhor. Você, como estudante de teologia, você precisa conhecer as interpretações, conhecer as linhas de pensamento. O que diz o teólogo tal, o que diz essa linha de pensamento, o que diz aquela, para que você possa criar a sua própria linha de pensamento. Haverão coisas na teologia que você vai estudar 3 pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa. E, obviamente, você vai escolher um desses pontos de vista para defender.
eu estou aqui com o objetivo de te mostrar, de apresentar para você nessa aula o que diz a teologia sobre o anjo do Senhor que aparece mais de 60 vezes nas Escrituras. Então vamos para a apostila. Várias passagens bíblicas, especialmente do Antigo Testamento, falam do anjo do Senhor de um modo que sugere que é o próprio Deus revestido de forma humana quem aparece rapidamente a várias pessoas do Antigo Testamento. Só explicando para você, há um termo teológico que define a aparição de Deus em forma humana em determinadas situações. Esse termo teológico é a teofania. Teofania é a palavra que determina, que explica uma aparição de Deus na terra em forma humana para determinadas pessoas. Quando Deus quer aparecer para alguém, Deus pode. O que Deus não pode fazer? Claro que Ele pode. Se Deus quiser, Ele pode realizar uma teofania, agora mesmo, para quem Ele quiser, em qualquer lugar da terra. Obviamente, Deus não faz isso o tempo todo e nem para todo mundo. E é claro que muitas pessoas podem até achar que viram uma teofania, mas isso não é banana que você acha em toda esquina. A teofania é um fato raro que acontece, a palavra de Deus cita alguns exemplos. Então, para que você saiba identificar quando Deus apareceu para alguém, os teólogos definem essa aparição de Deus em forma humana com o nome de teofania. Então, vamos voltar à apostila. Algumas passagens tratam o anjo do Senhor e não um anjo do Senhor como o próprio Senhor. Deixa eu explicar melhor. Quando você usa o artigo o anjo do Senhor, o anjo, você está falando no singular, um anjo especificamente. Quando você fala um anjo do Senhor, você pode estar se referindo a qualquer um dos milhões e milhões e milhares de anjos que existem. Então, por isso que há na Bíblia, às vezes, esta frase, o anjo do Senhor, e não um anjo do Senhor, para identificar, para mostrar essa diferença. É claro que o leigo que está lendo a Bíblia, que não é aluno de teologia da nossa escola, ele vai ler e não vai notar diferença nenhuma. Você, que é um estudante da palavra, vai ler e vai perceber essa diferença. Voltando. Assim, o anjo do Senhor, sendo esse A de anjo com A maiúsculo, tem mais essa? Quando fala o anjo do Senhor, o A da palavra anjo está sempre em maiúsculo. Não interessa qual é a localização que ele está na frase. Pode estar no meio da frase, sem nenhuma pontuação antes, ele vai aparecer sempre com A maiúsculo. Assim, o anjo do Senhor que encontrou Agar no deserto, lhe promete: multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada. Isso está em Gênesis 16:10. E Agar responde invocando o nome do Senhor que lhe falava, dizendo: tu és Deus que vê. Agar não fala com um anjo, ela fala se referindo a Deus. Tu és Deus que vê. Do mesmo modo, estando Abraão prestes a sacrificar seu filho Isaque, está escrito lá em Gênesis 22:12, então o anjo do Senhor o chama do céu e diz: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, pois não lhe legaste o seu filho, o teu único filho. Então, o caso de Abraão também, o anjo do Senhor é quem aparece para ele. Aí você vai ter também outro exemplo, o exemplo de Jacó, que eu já li aqui. Quando o anjo de Deus apareceu a Jacó num sonho e disse: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, é outro exemplo. Também quando o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça, disse-lhe: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então,
esses são claros exemplos em que o anjo do Senhor ou o anjo de Deus aparece como o próprio Deus. Talvez mais especificamente como Deus Filho, revestido de um corpo humano por curto tempo, a fim de tornar-se visível aos homens. Então, essa é a primeira linha de pensamento. É quando o termo o anjo do Senhor se refere ao próprio Deus, falando com determinadas pessoas da Bíblia. O teólogo J.M. Wilson faz 3 sugestões concernentes à identidade deste anjo. Número 1. Segundo J.M. Wilson, o anjo do Senhor pode ser simplesmente um anjo qualquer, porém com uma missão especial. Segunda sugestão de J.M. Wilson, esse anjo pode ser uma descida momentânea de Deus numa realidade visível, ou seja, uma teofania. É a segunda sugestão. A terceira sugestão do teólogo J.M. Wilson é que o anjo do Senhor poderia ser Cristo pré-encarnado. Todo mundo sabe que Jesus sempre existiu. Quando ele nasceu lá no ventre de Maria, aquilo foi o que? O milagre da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não quer dizer que Jesus não existia e passou a existir só ali. Jesus sempre existiu. Amém? Sempre. No Antigo Testamento ele já existia. Então, o teólogo J.M. Wilson está dizendo aqui que uma terceira possibilidade é que o anjo do Senhor seja Cristo pré-encarnado. Voltando à apostila. A segunda sugestão, a primeira sugestão de Wilson parece difícil de conciliar com a forma direta que as escrituras às vezes igualam esse anjo a Deus. A primeira sugestão dele é de que era um anjo qualquer com uma missão especial. Só que essa primeira sugestão não casa. Por quê? Porque você tem textos falando do anjo do Senhor e ligando claramente esse anjo do Senhor ao próprio Deus. Então não dá para conciliar que esse anjo poderia ser um anjo qualquer com uma missão especial. A segunda sugestão parece mais plausível, já que a teofania é uma manifestação indireta de Deus, que esconde a natureza transcendente dele. Ao contrário da encarnação de Cristo, que é uma revelação permanente de Deus, as teofanias são manifestações temporárias. Um estudioso escreveu: Deus é compreendido por Israel como uma realidade diferente do mundo e não limitada por ele. A gente tem textos que explicam essa natureza de Deus, lá no Salmo 139, por exemplo. Nas teofanias, porém, Deus se revela por uma autolimitação a lugares específicos e formas particulares dentro do próprio mundo, uma vez que ninguém poderia olhar para Deus em sua verdadeira essência e sobreviver. Um dia Moisés disse: Senhor, eu quero te ver. Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, eu quero te ver. E qual foi a resposta? Moisés, nenhum homem verá a minha face e viverá. Porque a glória de Deus é algo muito maior do que nós poderíamos suportar. É uma visão que eu não teria condição de ter. Então, esta sugestão de que o anjo do Senhor é uma teofania é uma sugestão mais provável. O único problema com esse ponto de vista é que, às vezes, o anjo do Senhor parece ser outra pessoa além do Senhor. Por exemplo, segundo Samuel, capítulo 24, versículo 16. Vamos lá. Abra aí. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 16. Diz assim: estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Então aqui fica claro que o anjo é um e Deus outro.
Deus fala com o anjo, basta. Então fica claro aqui que o anjo não é o próprio Deus. Então esse é um texto que dá um nó na cabeça de quem pensa que o anjo do Senhor é definitivamente Deus. Então vamos ler um outro exemplo aqui. Por exemplo, Números 20. Tem outros exemplos aí que você pode ler em casa. Números capítulo 20, versículo 16. E clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz. E mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em cada cidade na extremidade dos seus termos. A terceira sugestão do teólogo J.M. Wilson é que o anjo do Senhor é uma aparição de Cristo pré-encarnado. Esta visão concilia o paradoxo entre algumas dessas passagens que descrevem Deus como anjo do Senhor e outras que fazem uma distinção entre os dois. De qualquer forma, precisamos evitar qualquer dogmatismo, porque sempre é possível que nenhum dos significados mencionados acima capte totalmente o significado da expressão o anjo do Senhor. Às vezes pode referir-se à própria presença de Deus, enquanto em outras ocasiões pode designar apenas um anjo enviado por ele. Então, esse é o ponto de vista desse teólogo. Veremos alguns textos bíblicos onde podemos fazer a diferenciação do anjo do Senhor, A minúsculo, ok? Como um anjo enviado por ele para ser um mensageiro, e o anjo do Senhor, com A maiúsculo, como uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Deus em forma corpórea. Então agora eu vou te mostrar que há uma diferença entre anjo do Senhor com A minúsculo e anjo do Senhor com A maiúsculo. Falando de forma simples para você entender. Quando aparece o anjo do Senhor com A minúsculo, é um anjo qualquer que Deus mandou à terra com uma missão. Quando a palavra anjo aparece com A maiúsculo, então é uma teofania. É Deus aparecendo de forma visível, corpórea para alguém, por um motivo, para uma razão, para um propósito. Vamos ver aqui exemplos. Juízes capítulo 2, versículo 1. Eu até já li esse texto. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, atenção para a palavra eu, o pronome eu, e disse, do Egito eu vos fiz subir, e eu vos trouxe a terra que a vossos pais eu tinha jurado, e eu disse, eu nunca invalidarei a minha aliança convosco. 5 vezes, minha gente, a palavra eu aparecendo aqui, o que deixa claro que não é um anjo comum, mas sim o próprio Deus numa teofania. Outro exemplo, vamos ver aqui. Comparada esta passagem com outras que descrevem o mesmo evento, verifica-se que eram atos do Senhor, o Deus do concerto dos israelitas. Foi ele quem jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria aos seus descendentes a terra de Canaã. Ele jurou que esse concerto seria eterno, ele tirou os israelitas do Egito e ele os levou à terra prometida. Então, bate com tudo isso que já estava escrito. Não é um texto isolado, é um texto que tem fundamento, que tem concordância com os outros. Agora vamos para Josué capítulo 5. Esse texto eu ainda não li, vamos lá. Josué capítulo 5. Versículo 13. O título na minha Bíblia aparece assim: um anjo aparece a Josué. Vamos ver? Verso 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem. O que Josué está vendo? Um homem, figura humana. Ele não está vendo um anjo com asas resplandecentes, ele está vendo um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos?
E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Eu já quero começar lembrando aqui uma coisa que eu ensinei para vocês na aula passada. Anjo não recebe adoração. Lembra lá no Apocalipse que quando João teve uma visão de um anjo, ele ficou tão atordoado, tão assim fora de si com o que ele viu, que ele quis adorar o anjo. E o anjo fez o quê? Mandou ele se levantar imediatamente e deu uma bronca nele. Falou: eu sou teu conservo, rapaz. Adora a Deus, não vem querer me adorar, não. Então, se esse aqui, que está aparecendo para Josué, fosse um anjo do Senhor, quando Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, o que o anjo teria dito? Adora a Deus. Se levanta, adora a Deus. Mas ao invés de mandá-lo parar, o anjo do Senhor disse o quê? Descalça os teus pés, porque você está em terra santa. Agora, preste atenção nesse detalhe. Vamos ler aqui na apostila. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada. É o texto que eu acabei de ler para você. Quando o anjo do Senhor apareceu a Josué, ele prostrou-se e o adorou. Essa atitude tem levado muitos a crer que esse anjo era uma manifestação do próprio Senhor Deus. Do contrário, o anjo teria proibido Josué de adorá-lo, segundo Apocalipse 19, 10, Apocalipse 22, 8 e 9, que é a explicação que eu acabei de te fazer. Então, essa é uma prova de que o anjo do Senhor, às vezes, não é um anjo. Às vezes, é uma teofania. Josué viu um anjo? Não, Josué viu um homem com uma espada desembainhada na mão. Só que aquele homem com a espada desembainhada na mão não era um homem comum. E também não era um anjo. Se ele não era um homem comum e não era um anjo comum, o que era? Era uma teofania. Compreenderam, classe? Vamos continuar? Êxodo 3. Novamente o texto da sarça ardente. Vamos estudar esse texto? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para quem? Para Deus. Nesta passagem do livro de Êxodo, vemos com clareza que o anjo do Senhor é o próprio Deus, porque ele se identifica como o próprio Deus. Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Jacó. Então, ele não está dizendo: eu sou um anjo que Deus mandou para te dizer. Ele está assumindo a identidade do próprio Deus. Outro texto que deixa aí uma teofania para a gente aprender, está lá em Gênesis 18, do 1 até o 3. Abra a tua Bíblia aí, Gênesis 18, do 1 ao 3. título da minha Bíblia diz: aparecem três anjos aparecem três homens a Abraão. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia.
E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que se esforceis o vosso coração, e por aí vai. Abraão continua conversando com esses homens, vai ofertar para esses homens, mas preste atenção. O verso 1 diz: depois apareceu-lhe o Senhor. E o verso 2 diz que quando ele olhou, ele viu 3 homens. Ora, quem apareceu afinal? O Senhor ou 3 homens? Olha que interessante. Você sabe que a palavra trindade não aparece na Bíblia. O que aparece é o conceito de trindade. Deus é um que se divide em 3 pessoas. Deus é um Deus só. A gente não adora 3 deuses. Nós adoramos um único Deus que se divide em 3 pessoas. Ele é o Pai, ele é o Filho e é o Espírito Santo. São 3 pessoas diferentes, mas é um único Deus. Aqui, na teofania que Abraão viveu, que Abraão viu, foi o quê? Foi Deus aparecendo para ele na forma de 3 pessoas. Que fantástico, não é? Leia aqui o comentário na apostila. Sobre esse fato, olha o comentário do pastor João Ribe Palharim no Evangelho Reunido. Quando Abraão completou 100 anos e Sara 90, Deus lhe apareceu através de uma teofania. Entre parênteses, o pastor João Ribe explica que uma teofania é quando o Senhor assume forma humana. E lhe garantiu que no tempo exato de uma vida, Sara daria à luz um menino. Se você continuar lendo aí o verso 10, você vai ver isso. Tanto Abraão como Sara riram desse aparente absurdo. Imagina um homem com 100 anos, casado com uma mulher com 90, que ainda por cima era estéril, foi estéril a vida inteira e agora tem 90 anos, mesmo que ela tivesse sido fértil a vida inteira, a essa altura ela já não poderia mais gerar. Mas o Senhor Deus falou: vocês vão ter um filho. Eles riram daquilo que aos olhos humanos era impossível. Mas ao tempo de uma vida, 9 meses depois, nasceu-lhes um menino prometido. Está lá no capítulo 21, do verso 1 ao 7. Por isso que o rapazinho chamou-se Isaac, que significa riso, porque era uma coisa para rir. Imagina, uma senhora daquela idade com um bebezinho nos braços. Todo mundo ia dizer: que lindo o seu netinho, que lindo o seu bisneto. E ela dizia: não, é meu filho. Imagina, não era para rir? Não é para rir uma senhora daquela idade dando de mamar? Você consegue imaginar essa cena? Uma senhora de 90 anos amamentando? Pois Deus fez o milagre completo. A Sara gerou o Isaac. O Isaac nasceu perfeito, porque quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Muito bem. Outros exemplos na palavra de Deus da aparição do anjo do Senhor como uma teofania. Todo mundo já leu aquele texto que fala que Balaão estava indo amaldiçoar o povo de Deus e Deus deu voz à jumenta de Balaão que falou com ele, né? O que fez a jumenta do Balaão desviar do caminho? O quê? O anjo do Senhor. A jumenta viu o anjo do Senhor. Quer dizer que o anjo do Senhor que apareceu ali para Balaão no caminho, e primeiro a jumenta viu, depois ele também vai ver, é uma aparição na forma de teofania. No caso do Gideão, vamos ver o caso do Gideão, que também é muito interessante. Gideão estava malhando trigo no lagar, estava trabalhando com medo, escondido para não ser roubado. Aí ele recebe uma visita do anjo do Senhor. Capítulo 6, verso 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biezrita,
e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu! Veja como ele se refere ao anjo, como se estivesse falando com Deus. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Agora olha o verso 14, aí agora fica claro. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Pronto, ficou claro. O anjo era o próprio Deus. Uma teofania aqui para Gideão também. Aí você vai ter outro exemplo, que é o caso de Sansão. Um pouco mais na frente, lá no capítulo 13, não vou ler tudo, mas você vai ler em casa, você vai ver que o anjo do Senhor apareceu para o pai e a mãe do Sansão para contar o que iria acontecer com aquela criança que iria nascer, qual era o propósito de Deus para aquele nascimento. O anjo do Senhor e Elias. É um texto também muito interessante, lá em 1 Reis 19, quando Elias está muito abatido, depois de ter orado, descido fogo do céu, depois de ter orado e a chuva que estava retida há 3 anos e meio descer, e ele esperava que o povo se convertesse, ele esperava que Jezabel e Acabe deixassem a idolatria, mas ao contrário disso, Jezabel e Acabe prometeram que iriam matar Elias. Jezabel, principalmente, garantiu: eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Aquilo foi a gota d'água para o profeta. Ele não aguentou a pressão, ele fugiu para o meio do deserto e ele pediu a morte. Ele falou: Senhor, para mim chega, eu não aguento mais. Olha, eu já estou cansado desta batalha, porque eu estou lutando sozinho, não tem ninguém comigo, eu não aguento mais. Quem vai aparecer lá para falar com Elias? Você vai ler do verso 5 ao verso 7. Vamos lá? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos 5 ao 7. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Então o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Na versão Bíblia King James, eu gosto muito dessa tradução americana, muito boa, lemos o seguinte: Yahvé usa com Elias praticamente a mesma expressão que usou para chamar Moisés ao mesmo monte Horebe, cerca de 400 anos antes. Essa é uma explicação da Bíblia King James, é uma nota, está lá na página 686, se você tiver a Bíblia King James, confira lá. Outras referências ao anjo do Senhor na palavra de Deus. Agora no Novo Testamento, Zacarias era um dos sacerdotes do templo e ele recebeu uma visita muito especial. Vamos lá em Lucas, capítulo 1, verso 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Vamos ver o comentário aqui? A quem chamarás? O seu nome é João, do hebraico Yohanan. Deus fez graça. Para Zacarias e Isabel, um casal velho e estéril, a concepção daquele menino era uma graça de Deus.
Esse nome também é traduzido como Deus é gracioso, como aquele nome havia sido anunciado pelo anjo Gabriel. Fica claro que o nascimento de João veio anunciar o novo tempo de Deus, o tempo da salvação pela graça que perdura até hoje. Um comentário do Evangelho Reunido na página 23. O anjo do Senhor e José. José, o marido da Maria, mãe de Jesus, ele vai receber também esta teofania. Vamos ver aqui Mateus capítulo 1, versículo 20. Versículo 19. Então José, seu marido, sendo justo e não a querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí no capítulo 2, versículo 13, novamente o anjo aparece a José em sonho. Versículo 13, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Bem, aí você vai ler aqui, olha, comentário do Evangelho Reunido. A quem chamarás Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como foi graças a um agente externo que o ser humano pecou, também a sua salvação teria que vir de fora. Quando o anjo confirmou a José o mesmo nome que já tinha dito à virgem, fica claro por que da vinda daquele bebê. Ele salvará o povo dos seus pecados. Como se vê, o céu está trabalhando para trazer à humanidade a solução única e definitiva do pecado. Yoshua, Yahvé salva. Ele é o Salvador preparado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o texto áureo das Escrituras Sagradas, é É o textuário da palavra de Deus, é o textuário da Bíblia Sagrada, João 3,16. O querubim caído é o autor do pecado e da morte. Deus é o autor da salvação por Yoshua, o próprio Deus que salva. Um anjo do Senhor e Maria Madalena e Maria, no momento da ressurreição do Senhor Jesus, quando Maria Madalena e Maria vão procurar Jesus lá no sepulcro. Vamos ver esse momento. Capítulo 28 de Mateus, do verso 2 em diante. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Então, aqui nesse texto fica claro que o anjo do Senhor é outra pessoa, e não o próprio Deus. Então, caminhando já para o final da nossa aula de hoje, o que eu quero explicar para você é que quando você lê o termo anjo do Senhor, você tem que fazer uma análise, principalmente ortográfica. A forma como está escrito no texto bíblico dá uma dica de quem está falando, se é o próprio Deus numa teofania ou se é um anjo do Senhor falando para uma pessoa.
Então não dá para colocar todos os versículos que dizem anjo do Senhor na qualidade de teofania. E também não dá para dizer que todos são simples anjos de Deus que foram lá dar um recado para alguém. Cada texto requer uma exegese, uma análise, uma reflexão, inclusive uma reflexão, uma análise ortográfica. A forma como está escrito muitas vezes deixa claro o que é que está por trás daquele texto. Tá bom? O anjo do Senhor também aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 19, capítulo 12, 7. Não é lá quando o anjo do Senhor abriu as portas da prisão para libertar o apóstolo Pedro. Então, textos não faltam. Como eu disse no início da aula, são mais de 60 diferentes citações de anjo do Senhor na Bíblia Sagrada. Eu espero que você, nesta aula, possa ter aprendido um pouco mais acerca desse tema. É necessário que analisemos com cuidado os textos em que aparece a expressão anjo do Senhor, para que não haja uma interpretação errônea de nossa parte, também para podermos entender os textos bíblicos que aparecem. Eu tenho aqui umas perguntinhas para você. Primeira pergunta: qual é a diferença de anjo do Senhor com A maiúsculo para anjo do Senhor com A minúsculo? Você vai responder para mim de acordo com as 4 opções que eu estou lhe dando. Anjo do Senhor com A minúsculo é uma teofania. E anjo do Senhor com A minúsculo é um anjo enviado por Deus para ser o mensageiro. Essa é uma opção. Segunda alternativa: não há diferença. Ambos foram enviados por Deus. Terceira alternativa: o anjo do Senhor com A maiúsculo é o Espírito que se materializou. Já o anjo do Senhor com A minúsculo é o Espírito do anjo. E alternativa D, são expressões sinônimas, diferenciando-se apenas quando se fala na primeira pessoa. Vamos lá? O que você entendeu? Marque um X aí que eu quero ver. Quem é o anjo do Senhor? Responda. O anjo do Senhor é o arcanjo Miguel, que usa sua veste reluzente para guardar o povo de Deus. O anjo do Senhor, várias passagens bíblicas falam do anjo do Senhor de um modo que sugere que é o próprio Deus, revestido de forma humana, quem aparece rapidamente a várias pessoas no Antigo Testamento. O anjo do Senhor é quem? É Gabriel, pois ele é o único enviado de Deus à humanidade? Ou o anjo do Senhor são hostes celestiais que se uniram para se manifestar aos homens? O que você acha? Terceira questão: quando Abraão completou 100 anos e Sara 90, Deus lhe apareceu através de uma teofania. O que é uma teofania? Uma teofania é um anjo com uma missão especial, é uma descida momentânea de Deus numa realidade visível, uma manifestação indireta de Deus que esconde a natureza transcendente dele. É Cristo encarnado, o Logos, verbo de Deus? Ou é uma aparição de Cristo antes da sua vinda? Ou uma teofania é designar apenas um anjo enviado por ele? Quarta questão, em Gênesis 18, do 1 ao 3, o que representam os 3 anjos que visitaram Abraão? Representam que anjos unidos são mais fortes? Representam que Abraão era melhor que todas as outras pessoas, porque teve 3 anjos lá visitando ele? Representa que Deus não amava Abraão? Ou aqueles 3 anjos representam a Trindade? E aí, depois de responder as 4 perguntas, você faz um resumo de 7 linhas para mim sobre o que você entendeu na aula de hoje. E aí, gostou dessa aula? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Se você gostou da aula de hoje, clica no gostei e se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo. Ative o sininho das notificações para que você não perca nada, para que você fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Eu fico por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau!